Olá, pessoal! Meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a correção das atividades da semana 3 do segundo ano do ensino médio referente ao PET 3. Hoje iremos falar a respeito da história do cinema brasileiro. Bom, esse é um tema bem interessante, mas ao mesmo tempo é algo que nós atualmente não temos muitos registros aí. Mas é interessante notar que o cinema brasileiro, desde o seu início, ele vai ter aí altos e baixos, mas ele nunca vai desistir e hoje nós vamos ter aí diversas produções cinematográficas brasileiras. Bom, a primeira exibição aí do cinema no nosso país, ela vai ocorrer aí em julho de 1896 na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Vale lembrar que essas primeiras produções cinematográficas que elas são apresentadas ao mundo são produções bem pequenas, produções que vão ter aí questão de minutos de duração, como a primeira produção, né, que foi feita aí exibida aí pelos irmãos Lumière, que foi a saída dos trabalhadores da fábrica. Nós vamos ter aí cerca de 1 minuto. Tá ok? E nós vamos perceber que conforme o tempo vai passando, essas produções cinematográficas, elas vão aí ganhando força e vão se desenvolvendo conforme o avanço da tecnologia. Aqui no Brasil, nós vamos ter os irmãos italianos, né, Pascoal Segreto, desculpa se a pronúncia não estiver tão boa assim, e o Alfonso, onde eles vão ser aí os primeiros cineastas que vão aí trazer para o nosso país essas gravações, essas produções cinematográficas. A primeira delas vai ocorrer aí em 1898, que vai ser a representação aí da Baía de Guanabara. Tá, ok? É interessante notarmos que, diferentemente de hoje, onde nós temos inúmeras salas de cinema espalhadas aí pelo Brasil, no início, né, do século XX, nós vamos ter a primeira sala localizada lá em São Paulo, né, e era chamada aí de Bijuteatro, né? Lá, naquela época, um dos principais problemas que eles vão enfrentar, conforme vocês até viram no material de vocês, é a falta de eletricidade, né? E isso vai se resolver só um tempo depois com a implementação aí da usina Ribeirão das Lajes, lá no Rio de Janeiro. Mas é interessante que a produção cinematográfica no nosso país, apesar de ter tido um início bem difícil, né? Ela vai começar a se desenvolver aos poucos. Então, quando a gente chega no início do século XX, nós vamos perceber várias produções. Quando a gente chega na década de 30, por exemplo, nós vamos ter aí o estúdio Cinédia, onde eles fizeram ali várias produções, como, por exemplo, Ganga Bruta, nós vamos ter A Voz do Carnaval, entre outros. Então, essas produções, onde elas vão ter aí uma duração bem maior, justamente nesse momento que o cinema brasileiro, inclusive, vai ter aí uma grande expansão, vai ter aí um olhar diferente por parte aí do público que vai começar a se interessar ainda mais. Mas, conforme o tempo passa, os avanços, eles vão continuar, né? Então, quando a gente chega aí no final da década de 40, nós vamos ter a criação do estúdio de Vera Cruz. É interessante que esse estúdio, ele vai trabalhar ali com as características audiovisuais um pouco próximo ali, eles vão tentar sofisticar ainda mais essas produções, se aproximando do cinema americano. Tá? Um dos maiores artistas que nós vamos ter aí nessas produções, vamos ter o Mazzaropi, tá? Nós vamos ter o filme O Cangaceiro, que vai ser o primeiro filme brasileiro que vai ganhar o Festival de Cannes, conforme vocês viram aí no material de vocês. Só que quando a gente chega na década de 50, vai ter aí o surgimento da TV Tupi. E é justamente neste momento que nós vamos observar que vários atores, vários artistas
que antes estavam trabalhando no estúdio de Veracruz, eles vão acabar passando aí a atuar na TV Tupi. E aí, nesse momento aí, por volta da meados da década de 50, tem aí a falência do estúdio Veracruz. Mas conforme o tempo vai passando, novos elementos eles vão sendo acrescentados aí a essa produção cinematográfica brasileira, onde nós vamos ter também o primeiro filme brasileiro a cores, que vai ser Destino em Apuros, de Ernesto Remani. Nós vamos ter aí o início do cinema novo, onde nós vamos ter os filmes, essas produções, focando outras temáticas voltadas para a questão social, para a questão política. Então, vários filmes eles são lançados e todos eles trabalhando de uma forma muito bem feita, né? De acordo com as circunstâncias, para chamar a atenção mesmo do público, né? Quando a gente chega na década de 80, nós vamos ter uma crise no cinema brasileiro, mas ele vai se reerguer. Quando a gente chega na segunda metade da década de 90, por exemplo, nós vamos perceber que o cinema brasileiro ele vai ganhar força. Nós vamos ter uma lei implementada que é muito importante, que foi a Lei do Audiovisual. Ela, né, as produções cinematográficas, elas vão ter um apoio, e esse apoio vai ser fundamental para que o cinema brasileiro ele possa sair aí dessa crise. E nós vamos ter a primeira produção, que foi o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, Murat, onde vai ser aí o primeira produção audiovisual realizado com apoio aí dessa lei do audiovisual, que foi importantíssima para as próximas produções que viriam. E nós vamos ter aí esse desenvolvimento muito grande quando a gente chega aí no início do século XXI. O cinema brasileiro ele vai ter um reconhecimento muito maior, ele vai ter filmes, inclusive, que vão ser indicados para festivais, para o Oscar, e nós vamos ter algumas produções aí que fizeram muito sucesso. A gente pode mencionar Cidade de Deus, né, de Fernando Meirelles, Carandiru, Tropa de Elite, Enquanto a Noite Não Chega, enfim, nós vamos ter vários filmes que vai fazer aí com que o cinema brasileiro ele tenha esse reconhecimento, inclusive faça bastante sucesso com essas produções que foram feitas aí e citadas. Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa correção. Não tá muito comprida assim, né? Tá uma correção bem... as atividades estão curtas. Na primeira questão, nós vamos ter respostas pessoais, então vocês vão responder aí de acordo com a vivência de vocês. Então, na primeira questão, nós temos: você já assistiu algum filme brasileiro? Se sim, comente sobre ele. Se não, responda aí com as suas palavras por quê. Tem pessoas que a gente às vezes escuta falar que não gosta de produção brasileira. Se esse é o seu caso, mencione aí e dê a sua opinião. Já na questão de número 2, nós vamos ter aí quando foi a primeira exibição de cinema do Brasil. Então, nós vamos ter aí a resposta correta, que foi em julho de 1896. Na questão de número 3, em qual lugar foram realizadas as primeiras gravações de cinema no Brasil pelos Irmãos Secreto? Bom, nós vamos ter aí a Baía de Guanabara. Já na questão de número 4, vai perguntar qual foi a primeira sala de cinema no nosso país e onde que ela se localizava. Então, nós vamos ter aí a Biju Teatro de São Paulo, em São Paulo, né? Foi aí a primeira sala de cinema. E já na questão de número 5, essa é uma questão que vocês podem elaborar o próprio comentário de vocês. Eu coloquei aqui uma base, mas vocês podem criar aí o comentário colocando, inclusive, a opinião de vocês. Então, comente sobre a importância da Lei do Audiovisual para as produções de cinema brasileiro. Então, aí, com a criação da Lei Brasileira do Audiovisual, o cinema brasileira, essas produções cinematográficas brasileiras, elas vão ganhar apoio e força para se reerguer após aquele momento de crise que nós mencionamos agora atrás. E o primeiro filme que foi produzido com apoio dessa lei
foi o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil aí, de Carla Camurati. E essa lei, ela é muito importante para o avanço dessas produções, porque ela vai servir como fonte de incentivo. A partir do momento que eu tenho ali esse incentivo, vai ser muito mais fácil para que eu possa produzir a minha arte, beleza? Bom, pessoal, a nossa correção vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria de deixar para vocês uma frase para que vocês pensem, e essa frase de hoje é do Charlie Chaplin, onde ele diz: persistência é o caminho do êxito. Então, pessoal, que nós, né, possamos nos esforçar ao máximo para que a gente vá de encontro aí com resultados positivos, resultados que vão aí ajudar-nos a trilhar aí um caminho de sucesso, tá ok? Um forte abraço para vocês, não deixe de se inscrever no canal para dar aquela fortalecida, deixar aquele like e coloquem aqui nos comentários também a opinião de vocês, o que vocês pensam, né, sobre essas produções audiovisuais, e vai ser muito bacana essa nossa interação. Então, até a próxima, um forte abraço!